O que a Igreja não quer que você saiba sobre o Vaticano e os papas? O catolicismo, uma das mais antigas e influentes religiões do mundo, ergue-se como uma fortaleza espiritual enraizada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Desde os tempos remotos da Idade Média, quando a Reforma Protestante desafiou suas doutrinas, até os dias atuais, onde ainda congrega bilhões de fiéis, a fé católica permanece como um farol de esperança para muitos. No entanto, por trás de uma imponente fachada e com as vozes de uma história marcada por controvérsias e escândalos, o Vaticano, sede máxima da Igreja Católica, e o Papa representam a autoridade suprema desta instituição milenar. Contudo, a Igreja não escapou ilesa das sombras que mancham sua trajetória. Ao longo de mais de 2 milênios, disputas, conflitos e polêmicas enraizaram-se tanto nos corredores da administração da Igreja quanto nos atos de seus líderes máximos, os papas. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar o que a Igreja esconde sobre o Vaticano e o que ela não quer que você saiba sobre os papas. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, hein? E ative o sininho de notificação. Olhe, para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo. É intrigante como os ensinamentos simples de um homem humilde, filho de um carpinteiro descalço e andarilho, transformaram-se ao longo dos séculos em uma instituição tão rica e repleta de contradições. A liderança política e religiosa dos papas encontra seus embasamentos bíblicos em passagens como Mateus 16, 18, 19, onde Jesus confere a Simão, posteriormente chamado de Pedro, um papel central na fundação da Igreja. Ao declarar: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja", Jesus estabelece Pedro como o fundamento sobre o qual a Igreja será construída. Esse momento é interpretado como a instituição do papado conferindo a Pedro o poder de ligar e desligar na terra, refletindo no céu. Porém, ao longo da história, a liderança papal nem sempre refletiu os ideais mais nobres da fé. Alguns dos piores representantes da história foram figuras controversas envolvidas em escândalos e disputas de poder, desde papas corruptos e moralmente questionáveis até aqueles envolvidos em guerras e intrigas políticas. A história do papado é manchada por episódios sombrios, e são exatamente algumas dessas histórias que eu vou te contar agora. Então continua comigo. O Papa mais depravado da história. No ano de 955, aos apenas 18 anos de idade, Otaviano assumiu o trono papal como Papa San Romano, porém, logo em seu pontificado, ele se tornou conhecido como o mais indigno e nojento dos líderes. Determinado a ultrapassar todos os limites em Roma, ele abandonou suas campanhas ao sul sem sucesso e mergulhou em um mundo de excessos e prazeres obscenos. Roma se tornou um palco libertino, ou seja, desprovida da maioria dos princípios morais, com seus impostos sendo usados para jogos de azar e prazeres sexuais. A verdade é que esse lugar sagrado se tornou um verdadeiro bordel graças à autoridade doentia de apenas um homem, o Papa João XII. Diante do caos que ele mesmo criou, João XII decidiu pedir ajuda ao rei da Alemanha. Porém, ao prometer proteção ao Papa, o rei Otão logo percebeu a natureza depravada de João XII e ordenou que ele parasse de desonrar a Igreja. Mas a mente perversa de João XII não cessou. Ele seguiu sendo organizador dos bordéis no templo sagrado, desafiando a moral e a fé de todos os fiéis. Como consequência, ele foi expulso da Igreja. No entanto, assim que o rei da Alemanha saiu de Roma, João XII conseguiu recuperar o seu trono e iniciou-se uma sangrenta perseguição a seus opositores. Porém, diante de suas atrocidades e perversão cometidas, seus dias estavam contados. O Papa João XII foi assassinado misteriosamente. Alguns acreditam que ele teve um ataque cardíaco durante seus atos no bordel. Outros dizem que ele foi espancado até seu fim pelo marido de uma das acompanhantes. E também há quem diga que ele foi morto pelo próprio Satanás e foi mandado para o inferno junto com seus simpatizantes. Até hoje, não se sabe ao certo qual foi o verdadeiro fim do Papa perverso.
Mas essa, com certeza, é uma história que o Vaticano não quer que você saiba. O julgamento dos mortos. No ano de 897, um julgamento peculiar e perturbador ocorreu no Vaticano, demonstrando quão excêntricas e mesquinhas algumas figuras religiosas podem ser. Denominado de cadáver sínodo. Esse julgamento eclesiástico foi conduzido pela Basílica de São João de Latrão, tendo como réu nada menos que o falecido Papa Formoso. As acusações contra Formoso envolviam perjúrio, avaliação ilegal do papado e a governança simultânea de dois lugares distintos. Surpreendentemente, tais acusações foram apresentadas quase 7 meses após sua morte, por ordem do então Papa Estevão VI, que assumiu o trono papal após Formoso. O julgamento ganhou contornos macabros quando o corpo de Formoso foi exumado e levado aos tribunais papais, onde foi apoiado em um trono, uma vez que os mortos não podem falar por si mesmos. Um diácono foi nomeado para falar em seu lugar, e o Formoso foi considerado culpado. A crueldade não parou por aí. O Papa Estevão VI pessoalmente despojou o cadáver das vestimentas papais e cortou os 3 dedos usados por Formoso para abençoar. Além disso, todas as ordenações realizadas pelo Papa morto foram invalidadas. O corpo foi, então, sepultado em um cemitério destinado a estrangeiros. No entanto, para espanto geral, Estevão VI ainda não estava satisfeito e ordenou que o corpo de Formoso fosse desenterrado novamente, sendo posteriormente lançado no rio Tibre com um peso amarrado a ele. Essa atitude vingativa gerou grande revolta entre a população romana, que não poupou críticas e protestos contra o Papa Estevão. Algumas pessoas relataram mais tarde que o corpo do Papa Formoso apareceu nas margens do rio e a população romana se voltaram contra o Papa Estevão. Seu papado foi curto e terminou tragicamente após o sínodo. Estevão VI foi deposto, aprisionado e alguns meses depois, morto em sua cela. O Anticristo no Vaticano. Há muitas especulações sobre a identidade do Anticristo. Uma das frequentes vítimas da especulação é o Papa da Igreja Católica Romana. Nos dias da Reforma Protestante, Martinho Lutero e alguns dos outros reformadores estavam convencidos de que o Papa da época era o Anticristo. Os papas João Paulo II e Bento XVI foram comumente identificados como o Anticristo. O Papa atual, Francisco I, também é um alvo popular. Por que isso? Existe alguma coisa na Bíblia que indique que um Papa Francisco é o Anticristo? A especulação sobre o Papa possivelmente sendo o Anticristo gira basicamente em torno de Apocalipse 17:9, descrevendo o sistema perverso do fim dos tempos, simbolizado por uma mulher cavalgando uma besta. Apocalipse 17:9 declara: aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nos tempos antigos, a cidade de Roma era conhecida como a Cidade das 7 Colinas, porque há 7 colinas importantes que a cercam. Sendo assim, acredita-se que o Anticristo seja de alguma forma ligado a Roma. Então, se o perverso sistema do final dos tempos for de alguma forma associado a Roma, não é preciso pensar muito para ver uma potencial conexão com a Igreja Católica Romana, a qual é centrada em Roma. Numerosas passagens na Bíblia descrevem o Anticristo que irá liderar o movimento anticristo no fim dos tempos. Assim, se o perverso sistema mundial do fim dos tempos for centrado em Roma e liderado por um indivíduo, o Papa Francisco, é um provável candidato. Embora acreditamos que seja possível que um Papa seja o Anticristo, a Bíblia não dá informações específicas suficientes para sermos dogmáticos. Um futuro Papa talvez seja o Anticristo ou o falso profeta do Anticristo. Se assim for, esse futuro Papa vai ser claramente identificado por sua negação de que Jesus veio em carne. O livro sinistro de feitiços do Vaticano.
Entre centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, existe um livro assustador e aterrorizante que eles não querem que ninguém acesse. Conhecido como o Le Grand Grimoire, é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história da humanidade. Escrito por volta de 1520 pelo apócrifo Onerosa de Thebos, acredita-se que o autor tenha sido possuído por Satanás. O livro está escrito em hebraico bíblico ou aramaico e foi supostamente descoberto na tumba do rei Salomão em 1750. O Le Grand Grimoire, também chamado de O Dragão Vermelho, é considerado um dos livros ocultos mais poderosos do mundo. Ele contém instruções sobre como criar talismãs mágicos, amuletos e feitiços para ganhar na loteria, além de muitas maneiras de se comunicar com espíritos dos mortos e demônios. No entanto, o feitiço mais terrível registrado nesse livro histórico é um método para invocar o próprio Lúcifer, com instruções sobre como fazer um acordo com ele. Embora existam muitas cópias do livro circulando, especialistas acreditam que a maioria delas é falsa ou modificada, tornando os feitiços ineficazes. No entanto, os crentes ainda consideram essas versões como tendo algum tipo de poder e influência. O manuscrito original é de propriedade da Igreja Católica e, além deles, ninguém sabe seu paradeiro. O Le Grand Grimoire permanece como um enigma sombrio, evocando medo e fascínio, deixando-nos questionando os mistérios ocultos que podem estar contidos em suas páginas. O enigma da Papa Joana. Há muito tempo, histórias circulam sobre uma suposta papa feminina chamada Papa Joana, que teria governado o Vaticano por alguns anos durante a Idade Média. A lenda de Papa Joana tornou-se famosa no século XIII e perdurou por muitos séculos. No entanto, os estudiosos modernos acreditam que a história é, na verdade, uma criação fictícia. Papa Joana é descrita como uma mulher inteligente e talentosa que se disfarçou de homem para ingressar na igreja. Ela rapidamente ascendeu nas fileiras eclesiásticas e foi coroada papa. Ninguém suspeitava que ela fosse uma mulher até que ela deu à luz durante uma procissão, o que levou à sua morte após o parto. Ainda hoje, os historiadores não têm certeza se ela foi morta ou se faleceu de causas naturais. A igreja então passou a evitar o local onde ocorreu o nascimento e Papa Joana foi posteriormente removida da lista oficial de papas. A história de Papa Joana, cujo nome verdadeiro seria Juan Anglicus Domaine, é cercada por mistério e controvérsia. Alguns acreditam que ela foi uma personagem fictícia criada pelos escritores católicos e protestantes do século XVI. Embora a história continue a intrigar, não há evidências conclusivas que comprovem a existência real de uma papa feminina no passado da Igreja Católica. O Papa que não acreditava em Deus. Bonifácio VIII é considerado por muitos como o Papa ateu e também teve um governo marcado por controvérsias que abalaram profundamente a autoridade papal, principalmente por conta dos embates políticos que criaram graves tensões por toda a Europa. Uma das polêmicas mais notáveis deste Papa foi o conflito de poder com o rei Felipe IV da França, conhecido como Felipe o Belo. Este conflito surgiu em grande parte devido às tentativas de Bonifácio VIII de afirmar a supremacia do papado sobre os reis e príncipes europeus em questões temporais, como a cobrança de impostos e o controle sobre a nomeação de cargos eclesiásticos. Isso levou a um impasse que culminou na convocação do Concílio de Roma em 1302, onde o Papa emitiu a bula Unam Sanctam, reivindicando a supremacia papal sobre os assuntos espirituais e temporais, afirmando que toda a humanidade estava sujeita ao Papa. O confronto atingiu seu ápice com a prisão do Papa em Anagni em 1303 por emissários do rei. Embora Bonifácio tenha sido posteriormente libertado por uma revolta popular, a experiência abalou profundamente sua autoridade e sua saúde, e ele morreu pouco depois em circunstâncias controversas. Além do conflito com Felipe IV, o papado de Bonifácio VIII também foi marcado por controvérsias internas, incluindo acusações de nepotismo e simonia.
bem como disputas com outros líderes europeus e até mesmo com membros do clero. Algumas fontes ainda afirmam que este Papa teria negado a existência de Jesus e desacreditado a Eucaristia, maculando os maiores princípios da Igreja Católica. Esses episódios mostram como a sede de poder humano pode desvirtuar nossos próprios princípios, manchando até mesmo aquilo que deveria ser a máxima conexão entre Deus e o homem. Depois de vários escândalos e rupturas provocadas pela Reforma Protestante, o papado se tornou um cargo cada vez mais administrativo e discreto, mantendo seus poderes, mas com comportamentos muito mais sóbrios do que os episódios mencionados anteriormente. Isso contribuiu para que os papas se tornassem figuras mais distantes. Escândalos e corrupções no Vaticano. Essa postura só foi mudar com João Paulo I, considerado o Papa Pop, que assumiu o cargo em 1978 e o manteve até sua morte em 2005. Ele teve um papel fundamental na difusão da fé cristã, aproveitando o surgimento e aperfeiçoamento dos meios de comunicação e a crescente ação para difundir sua imagem e os princípios cristãos. Teve o terceiro papado mais longo da história e foi santificado em tempo recorde, apenas 26 dias após sua morte. Foi beatificado em 2011 e canonizado em 2014. De forma geral, não se envolveu em muitas polêmicas. Talvez a maior delas tenha sido a troca de correspondências com uma filósofa polaco-americana chamada Ana Teresa Tinka. Foram encontradas mais de 350 cartas e muitos tentam apontar que o Papa mantinha algum tipo de relação conjugal com a mulher, mas nada disso foi provado. João Paulo I era muito diplomático e conhecido por se corresponder com pessoas não religiosas. O caso de Ana Teresa parece ter sido só mais um entre tantos, e nada pode ser encontrado para provar o contrário. Já seu sucessor, Bento XVI, deixou um pouco mais de dúvidas em relação à sua integridade moral. Foi eleito provavelmente por suas inclinações conservadoras e por ser considerado um exímio estudioso e um teólogo bastante inteligente. No entanto, Bento não parecia dispor de habilidades políticas, o que, como vimos, é algo que tem sido exigido dos papas ao longo dos anos. Depois de inúmeros escândalos de corrupção, agressões sexuais e do suposto investimento em empresas que produzem métodos contraceptivos ou são usadas para lavagem de dinheiro, o Papa paulatinamente perdeu suas forças até renunciar por problemas de saúde em 2013. Seu sucessor e atual Papa, Francisco, assumiu o cargo com a difícil missão de unificar os cristãos e vencer os desafios impostos pela modernidade e pela complexa história envolvendo o cargo de pontífice e da Igreja Católica. Desde o início, ele tem mostrado compromisso com essa missão. Suas polêmicas geralmente são ligadas às suas opiniões progressistas e à recusa de se valer dos privilégios do seu cargo, desde a preferência por sapatos mais simples até sua moradia transferida para um convento. O argentino Jorge Mário Bergoglio tem honrado os preceitos do seu novo nome, escolhido em homenagem a São Francisco, conhecido por ser um dos santos mais humildes do catolicismo. O fato é que, independentemente de sua crença, todos sabemos que as religiões são criadas e conduzidas por seres humanos, o que as torna passíveis de cometer erros. A nós, cabe aprender com os erros passados para não cometê-los novamente no futuro e não permitir que esses desvios tirem a Igreja do propósito inicial, a caminhada em direção a Deus. Agora me fala, sabia de alguns desses segredos sobre os papas? Qual história mais te surpreendeu, hein? Eu estou curioso. Então, deixe nos comentários aqui e até o próximo vídeo.